LOL! Spider Riders! Spider Riders é uma série de livros juvenis estadunidenses, escritos por Ted Anasty, Patsy Cameron e Stephen D. Sullivan, com o primeiro título sendo lançado em 2004. Eu queria poder dar mais informações sobre os livros, mas eu não quero ler eles e muito menos gastar dinheiro com eles. Então, só vou dizer que os desenhos das capas são bem mais interessantes do que os que veremos no anime. Porque Spider Riders foi adaptado em anime, em 2006, pela B-Train, em associação com a canadense Cookie Jar Entertainment. Até onde eu pude observar, o anime foi 100% produzido no Japão, talvez tendo só que seguir algumas diretrizes dos canadenses. Dito isso, devido à coprodução, Spider Riders estreou no Canadá alguns meses antes de estrear no Japão, o que era bem raro na época. Spider Riders é um dos fascinantes casos de animes que foram ultra-localizados pro ocidente, nos moldes Saban for Kids, mas que não vieram pro Brasil. Sempre acho esse tipo de coisa divertida de explorar. Mas, enfim, acho que tá bom de introdução. Vamos logo conhecer esses montadores de aracnídeos. O herói da nossa história é o jovem Hunter Steel, um menino com um maravilhoso cabelo em formato de aranha, mais uma tiara, ou faixa, sei lá, com olhos de aranha, que, no momento, está nas ruínas de algum tipo de local ancestral. Não vamos especificar culturas, isso seria uma má ideia. Em busca da entrada pro mundo interior. É que o finado avô dele acreditava nisso, que existia esse outro mundo subterrâneo e deixou um diário para guiar o neto a como chegar lá. E é o que ele está fazendo agora. O cosplayer de aranha que tem medo de aranha. Enfim, durante sua exploração, ele acha um monte de coisas. E uma dessas coisas é este estranho bracelete brinquedético que se acopla ao braço dele, tipo o Omnitrix. E esse acoplamento do Omnitrix faz uma areia movediça mágica se abrir no meio dessas ruínas e o Hunter cai nela. Logo depois, ele é cumprimentado por uma mulher gigante que tá sinalizando trânsito, eu acho. E depois disso, ele acorda em uma estranha e misteriosa floresta, um céu extremamente verde acima de si. Mas ele não tem tempo para admirar o cenário, porque é imediatamente atacado por esta mistura de inseto genérico de Shinzo com um xenomorfo. Felizmente, esta menina aqui, chamada Corona, que estava por perto, destrói o bicho com uma flecha mágica e tenta se comunicar com Hunter. Hunter ignora a moça e só sai correndo dali, buscando um local seguro. Mas não existe local seguro neste mundo interno, que é onde ele está. E ele se vê diante de uma enorme aranha robótica... Ponto de interrogação? Hunter é atacado por ela, e ela fica a um triz de triturá-lo em 18.431 pedacinhos. Mas, para a sorte do nosso herói, é então que o negócio no braço dele brilha forte, o que faz a aranha brilhar também, e parar de atacá-lo para conversar com ele, porque ela fala. Aliás, ele fala. A aranha se chama Shadow, é uma aranha macho, não um ouriço carrancudo que rouba doces de crianças com zero peso na consciência. E identifica o bracelete relógio coisa do Hunter como um Manacle, e pergunta pro menino como ele achou aquilo. Ah, e o Shadow também explica que, nesse mundo, acredita-se que humanos que vêm do mundo externo são mau agouro, que eles trazem calamidades, daí a agressividade dele para com o Hunter. Antes da conversa poder evoluir mais, eles são atacados por mais insetos. Shadow explica que eles são membros do clã dos Insectors, ou Infected na versão canadense, que são muito maus e querem fazer maldades com este mundo, etc, etc. Shadow dá cabo deles facilmente, com o Hunter se pendurando nele contra a vontade da aranha. Mas aí, o general do pelotão dos Insectors invoca esse inseto... robótico? Ponto de interrogação? Gigante, que é mais difícil de derrubar. Shadow parece prestes a ser esmagado, mas é aí que o Hunter se posta na frente dele para defender o aranhão. O Shadow diz pra ele fugir, o Hunter diz que não vai fugir porque ele é um herói... Sabe, um roteiro bem original. Dito isso, tenho que rir desta troca de diálogo na versão canadense. Don't be a fool, Earthen. You are no match for the killing machine. No way, pal. You may be a gross spotter, but I got a feeling you're my only chance. Bom, egocentrismo ou não, isso faz com que o Manacle do Hunter brilhe de novo.
dessa vez fazendo ele trocar de roupa. Por sinal, é assim que essa transformação soa na versão japonesa. E a versão canadense, por algum motivo, adicionou esses sons gosmentos de inseto. O que definitivamente é uma escolha. Essa é a transformação de Spider Rider. Spider Riders sendo os heróis do mundo interno, conhecidos por defender a justiça e vencer o mal e tirar gatinhos de árvores e tudo mais. Com Shadow sendo a Spider que o menino rideia. Juntos, eles derrotam o bichão com facilidade, apesar do Shadow ainda não ter aceitado o Hunter como seu Rider, e a Corona enfim chega no local, após correr até ele a velocidade de talvez 2 km por hora, encerrando o primeiro episódio. O segundo episódio abre continuando a cena, com a Corona explicando mais umas coisas desinteressantes que não vale a pena entrar em detalhes aqui, mas vale observar algumas dessas coisas. Na versão japonesa, em um momento da conversa, o Hunter fala o bordão pessoal dele, Keka Orai, ou vai ficar tudo sussa, o que faz a Corona e o Shadow reagirem com choque, porque esse é o lema dos Spider Riders. Como ele poderia saber disso se ele é de outro mundo? A versão canadense não é muito diferente, traduzindo o bordão como Never Give Up, mas nos próximos episódios, esse Keka Orai é traduzido como dezenas de outros bordões que a versão canadense queria emplacar. Calling all Spider Riders, Let's Ride, Arachno Power. Numa reunião de localização, vários canadenses sugeriram bordões e a Wild Brain resolveu usar todos eles. E, sei lá, achei isso divertido de observar. Enfim, terminada a conversa, Corona convida Hunter e Shadow para irem ao Castelo Arachna, no reino de Arachna, que é onde eles estão, o castelo sendo a base dos Spider Riders. No caminho, Hunter faz este comentário aqui que eu tenho absoluta certeza de que não estava no livro estadunidense original. スパイダーライダーズは世界の勇者なんだろ？ええ、そうよ。なのになんでクモがパートナーなんだ？同じ虫でもさ、カブトムシとかクワガタの方が強そうじゃん。 Enfim, viagem. Ah, ok, vou comentar logo isso agora. A dublagem canadense provavelmente foi feita já pensando nos Estados Unidos, porque, apesar de ser majoritariamente fiel ao original, ela faz questão de enfiar vários coices verbais nas conversas, porque por algum motivo os gringos acham que isso torna a conversa mais humana. É sempre bem irritante, mas eu acho muito engraçado quando isso contradiz a animação completamente, como nesta cena aqui. Dame jáない。風邪ひいちゃうわよ。You're not even quiet when you're sleeping. Esse escroto filho da puta vagabundo ainda por cima ronca. Vou cobrir ele, mas por trás desse sorriso eu quero que ele morra. E desculpa por estar falando tanto sobre a dublagem canadense, é que esse anime é muito chato. Mas tá, aí a Corona explica que o deus deste mundo se chama Oráculo, e que ela era aquela mulher gigante dançando YMCA que recebeu Hunter. E terminada a explicação, eles encontram um general Insector tocando terror numa vila próxima, Hunter luta com ele, e vence ele, e o golpe final é desferido pela Corona e sua aranha, Venus, que finalmente aparece. Próximo episódio. O terceiro episódio abre com a revelação de que os Spider Riders podem guardar suas aranhas dentro dos seus manacles, tipo aqueles monstros de bolso lá. Mas diferente daqueles monstros de bolso lá, aqui eles mostram como é dentro do manacle e... ainda bem que inseriram uma fala do Shadow falando que o lugar é confortável, porque pra mim, ele parece uma dimensão infernal do limbo da loucura. Então vou acreditar no Shadow pelo bem da minha própria sanidade. E acho que já passou a hora de eu mencionar que tem essa piada... eu estou fazendo aspas com os meus dedos, recorrente nesses episódios em que o Shadow chama o Hunter de criança, e o Hunter responde, eu não sou criança, meu nome é Hunter. Essa piada é repetida pelo menos umas 3 vezes por episódio, e... ela fica mais engraçada quanto mais ela é repetida. Estou certo de que lá pro episódio 40 ninguém mais se aguenta de tanto rir. Tá, mas agora que expliquei isso, sigamos. Nossos heróis enfim chegam no Castelo Arachna, onde são recebidos pelo muito jovem príncipe do país, Lumen, e por este cara aqui. Nice haircut.
Hunter, o seu cabelo literalmente tem a forma de uma aranha. Você não está em posição de fazer esses comentários. Esse cara se chama Igneous, e ele é um Spider Rider bem próximo à família real, e ele não aceita o Hunter como Spider Rider, o que resulta neles marcando um duelo para decidir isso. Só que Hunter e Shadow não estão treinando juntos como Spider Riders fazem, e sim, separadamente. Não façam isso. Na noite antes do duelo, o Hunter conhece a princesa de Arachna, a princesa Sparkle, que diz pra ele se comunicar devidamente com o Shadow se quiser vencer. No dia seguinte, a Corona demonstra ciúmes pelo Hunter ter se encontrado com outra garota à noite e... esse é o casal mais sem química que existe. O anime não consegue me convencer de que existe mágica entre esses dois. Sério, até o momento, todas as conversas deles foram troca de lore da série. Eles não tiveram uma conversa íntima sequer. Deus, eu odeio quando animes fazem isso. Eu sei que adolescentes são hormonais, mas... E aí rola o duelo e... meio que foi nesse momento que eu me toquei do quão não violento o anime é. Provavelmente para agradar todas as emissoras gringas possíveis. Não que eu faça questão de muita violência nos meus animes infantis, mas é difícil ligar muito pra esse duelo quando tudo que o Igneous faz é empurrar o Hunter várias vezes, que nunca nem se suja, por mais que caia no chão. Mas enfim, de volta ao assunto. No começo do duelo, o Hunter e o Shadow apanham porque não estão lutando em equipe. Aí o Hunter convence o Shadow a eles lutarem em equipe. E eles lutam em equipe. Trabalho em equipe é mágico. E com isso, eles... acabam perdendo a luta mesmo assim, mas Igneous e o Príncipe reconhecem que eles lutaram como genuínos Spider Riders, então tá tudo bem. Episódio 4. O episódio começa com uma cena desta vilã humana misteriosa fazendo uma oração para Oráculo. Como orações, pros gringos, são um tópico sensível, na versão canadense ela só fica repetindo um negócio, meio que como um zumbi. Light brings knowledge. Knowledge brings compassion. Light brings knowledge. Knowledge brings compassion. É meio engraçado. E eu não tô falando muito sobre as cenas dos vilões, porque elas são aquela coisa bem... temos planos malignos, mas vamos fazer mistério sobre eles. Então não tem muito o que comentar. Seguindo. Chega no castelo a notícia de que os Insectors estão aterrorizando um lugar chamado Vila das Flores. Então o nosso agora trio de heróis segue pra lá. No caminho, o Hunter fala sobre como acha flores chatas. Puxa, será que ele vai aprender a respeitá-las até o fim do episódio? Meu coração está na garganta. Não tem química! Na vila, eles encontram esta mulher, que explica que o resto da vila foi sequestrado por Insectors, que mantém os aldeões presos em uma caverna. O trio então segue pra caverna, mas pro azar deles, nós vemos que na verdade a mulher que guiou eles pra lá era uma mulher inseto do mal. Dito isso, a informação de que os aldeões estavam na caverna é verdadeira, ou seja, essa mulher é meio ruim em ser má. Nossos garotos e uma garota entram na caverna, cientes de que não podem invocar suas aranhas aqui, porque é apertado demais e, como todos sabemos, aranhas odeiam lugares apertados e escuros, faz muito sentido. Durante a exploração, Corona e Igneous inalam esporos liberados por uma flor chamada Flor da Escuridão, que faz eles ficarem maus e atacarem o Hunter. É uma violência extrema, muito empurrão, muito arremesso leve. Mas piadas à parte, essa cena contém a primeira violência acima da inexistente do anime, que, não surpreendentemente, foi cortada na versão canadense. Tamanha brutalidade. Mas Hunter expõe as flores à luz, murchando elas, liberta os outros dois do feitiço, e nosso trio, e seu trio de aranhas, luta contra a mulher inseto do mal. E... a luta é surpreendentemente bem executada. Tem boa direção e tal. Tem que elogiar quando isso aparece, é raro. Hunter aprende a respeitar flores. Eu sei, choque. Eles vencem, viva. E antes de fechar, eu só quero apontar uma coisa engraçada que eu notei. Nas últimas cenas, no vilarejo, o Hunter tem um papo com alguns aldeões, mas nós só vemos eles de longe, ou de costas pra câmera, ou em off, o que me faz crer que rolou algum problema na produção do episódio. Ficaram sem tempo de animar os figurantes falando, alguma coisa assim. Eu sei que isso indica um processo de animação extremamente explorador e apressado, mas não posso deixar de achar o produto final engraçado. Sou só humano. E por fim, episódio 5. Nele, o príncipe de Arachna manda Hunter e Corona visitarem um memorial aos Spider Riders originais pra inspirar eles, ou alguma coisa assim. Hunter,
esse lugar é exatamente igual a todos os outros lugares que você visitou até agora. Para de fingir que existe variedade nesse mundo estúpido. A Corona explica a origem dos Spider Riders. Não é nada interessante. Os Insectors estavam tocando terror, daí um guerreiro resolveu se aliar a uma aranha, ganhou este magnífico cropped e pronto, Spider Riders. Percebendo que o enredo está um porre, uma nova coadjuvante aparece. Esta é Melissa, ou Galina na versão canadense, a cuidadora do memorial. E ela acordou escolhendo a violência, porque após ouvir que o Hunter é um Spider Rider, imediatamente ela destrói ele verbalmente. E isso é ainda mais engraçado na versão canadense, porque a dubladora dessa mulher faz uma voz tão seca, é maravilhoso. Here! Well, you do have a manacle, so you must be a Spider Rider. The Oracle sure is scraping the bottom of the barrel. True. I may not be a champion yet, but I am trying to learn. And when I do, I'll be the greatest Spider Rider ever! Nah, you'll never do it. O lance da Melissa é que o marido dela era um Spider Rider, mas aí, um dia, ele resolveu ir comprar ele resolveu partir numa jornada pra vencer os Insectors de uma vez por todas e nunca mais voltou, ficando incerto se ele está vivo ou morto. Agora, Melissa fica esperando por ele nesse memorial, mas está, aos poucos, perdendo toda a esperança. Muito triste. Aliás, é tão triste que a versão canadense cortou uma cena inteira dela jogando seu trauma do adolescente do cabelo de aranha, falando sobre como ser Spider Rider é garantia de morte, solidão e etc, etc. Não podemos ter isso na nossa localização. Pode fazer as crianças acharem que esse anime tem drama. É então que um dos generais Insectors, e não um generalzinho normal, esse é tipo um dos 4 super generais, mega forte e assustador e tal, aparece pra cortar a não lápide memorial por algum motivo. Dubladora, você precisa se acalmar. Hunter desafia o general pra lutar, mas ele só invoca um inseto gigante robótico? Ponto de interrogação. Pra lidar com eles. Eles têm uma luta bem chata, aí aquela vilã humana que tava repetindo o seu mantra esquisito aparece só pra mostrar que existe, e os Insectors vão embora, não tendo encontrado o que estavam procurando. Something, Hunter percebe que a Melissa na verdade só queria proteger ele, muito fofo, vilões são misteriosos, a vilã humana tem uma aranha também. Fim do episódio. Espero que vocês estejam prontos pra me ouvir reclamar desse desenho bobo pra crianças, porque eu vou reclamar muito desse desenho bobo pra crianças. Cara, Spider Riders é um dos animes infantis mais letárgicos que eu já assisti pra essa série. É uma coisa de louco. A animação, que até que é decente pra época, não tem quase nenhuma energia em nenhuma cena, nem nas de ação e muito menos nas de conversa, que são 70% desses episódios. Uma série infinita de cenas de crianças papeando e vomitando exposição por intermináveis horas, com a direção mais desinteressada do mundo. E não ajuda que a edição do anime também é estranha. Tipo, é como se toda cena desses episódios fossem 1 ou 2 segundos mais longas do que deviam ser. Anta, そろそろ行くよ。O que destrói todo o ritmo da coisa. É o tipo de anime que eu não consigo imaginar crianças curtindo muito. É lento demais, e nem é um lento artístico, é só chato mesmo. Até os canadenses notaram isso. Dos poucos cortes que os episódios têm, 90% deles são encurtamentos dessas longas e constantes cenas com planos gerais. E eu perdoaria tudo isso se o que estivesse sendo conversado e mal dirigido fosse uma história interessante com personagens cativantes, mas não. É o enredo mon mais clichê possível, no mundo mais genérico possível, com personagens extremamente vazios. Eu não sei quem a Corona é como pessoa e não fiquei com vontade de aprender. E como eu disse, as lutas, com uma exceção, são sem graça por serem contidas demais, em prol de agradar os gringos.
Um monte de empurrões sem peso, de laser sem peso, sem criatividade, sem estratégia, sem coreografia, sem paixão. É uma experiência tão chata que chega a ser impressionante. A trilha sonora da versão japonesa até que é boa. Nada de muito espetacular, mas eu gosto de como ela opta por essas trilhas de ópera espacial em vez de algo mais animado. Definitivamente não ajuda o anime a ficar menos chato, mas pelo menos dá a ilusão de que ele tem alguma profundidade. O trabalho de voz é ok. O Hunter é interpretado pela seiyuu do Shoran de Sakura Card Captors e é isso. E agora vamos falar da localização. Bom, como eu já falei da salada de bordões e da grosseirização dos diálogos na sinopse, não vou perder o tempo de vocês falando dessas coisas de novo. Não, vamos falar de outras coisas. Por exemplo, como deu pra ver por alguns dos clipes que eu mostrei, a trilha sonora foi trocada. Eu sei, uma localização gringa de anime infantil que troca a trilha sonora, choque. E ela é bem ruim. Eu diria que é um pouco menos horrível que a trilha de Mega Man NT Warrior, mas ela ainda erra mais vezes do que acerta, com constantes guitarras tentando e falhando em deixar as tediosas conversas menos tediosas. Mas a pior parte é que ela faz um negócio que as séries de Power Rangers da Disney faziam, de enfiar essas composições arquivais, talvez domínio público, nas cenas, o que sempre faz o anime parecer ainda mais barato do que ele já é. Yeah, gotcha! Don't gotcha! Oh, come on! Mighty Smash Hopper! Before this day is done! Dito isso, eu preciso elogiar a abertura. Ela é boa pros padrões de abertura gringa de anime e gruda feito cola quente. E isso é bom pra um desenho pra crianças, faz elas irem pra escola com Spider Riders na cabeça. E isso é boa propaganda. A abertura japonesa também é ótima e eu acho que tem no Spotify. Se chama Alright, da banda Love Guerrilla Experience. Recomendo. Eu mencionei o Spotify porque eu não achei a música no YouTube de jeito nenhum. Saindo da música, mas ainda no som, a dublagem em si é bem esquisita. Como eu disse, é majoritariamente bem fiel à versão japonesa, mas o roteiro tem essas pausas horrorosas nos diálogos. Pausas dignas da nossa dublagem de Digimon Adventure. They were all taken away by the Invecteds. You should have stopped before you ate the plate. Hey guys, it's time to forget the flowers and help these people! O louco é que, na maior parte do tempo, as pausas nem existem na versão japonesa. A qualidade de atuação flutua bastante. O ator mirim que faz o Lumen, por exemplo, faz um trabalho impressionante. We haven't been formally introduced yet. My name is Prince Lumen, leader of the Spider Riders and ruler of Arachna. Welcome. Ao mesmo tempo que, de vez em quando, aparece um figurante assim. Thank you for saving our village. And for saving our precious flowers. Yes, thank you, Spider Riders. Em suma, típica dublagem infantil canadense. Porque eu tenho certeza que todos vocês já ouviram tantos animes infantis dublados no Canadá quanto eu. Mas concluindo, Deus, Spider Riders é ruim. Eu sinto que uma direção melhor pelo menos elevaria ele ao nível de decente, mas do jeito que é, com os diálogos sem vida, excesso de conversas expositivas, luta sem peso, visual pouco inspirado e personagem sem graça, é uma experiência bem ruim. Eu tenho certeza que, se não fosse pelos investimentos gringos, Spider Riders jamais teria chegado aos 79 episódios que ele tem. Não recomendo. Você não está perdendo nada. O seu filho não está perdendo nada. É um desperdício de tempo. Ponto. Tiara de aranha, tiara de aranha, tiara de aranha, tiara de aranha, tiara de aranha. O Shadow é a única das aranhas a demonstrar alguma personalidade. E a personalidade dele, infelizmente, é ser irritante. Então, eu vou escolher a aranha da Princesa Sparkle. Ela é bem fofinha, e eu não sou o tipo de pessoa que costuma falar isso de aranhas. Os dubladores canadenses do Hunter e do Shadow são os mesmos do Ikki e do Metabee, de Medabots, que foi dublado no mesmo polo.
Isso só deixa aquele comentário do Hunter sobre besouros com ainda mais camadas, mas eu tenho certeza de que foi só coincidência. Ainda assim, divertido. Então, like e se inscreve.